Prezados telespectadores, eu trouxe para vocês hoje um convidado especial. Aliás, todos os meus convidados são especiais, mas esse é mais. É um cara de cabelo branco, é um engenheiro químico e, por coincidência, é meu irmão. O Rolf Fischer, ele é professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, catedrático, titular de cadeira, e hoje mora em Camboriú e presta consultoria para grandes empresas no Brasil. Então nós vamos conversar com o Rolf algumas ilações que aconteceram aqui em Santa Catarina, aqui na região de Joinville. Vamos falar um pouquinho das profissões de engenheiro agrônomo e de engenheiro químico. É uma oportunidade ímpar essa, dos agrônomos se entenderem com os químicos de uma maneira tão harmoniosa como nós somos. E também falar um pouquinho da questão da reação química que ocorreu em São Francisco do Sul, e o Rolf vai nos ajudar um pouco a esclarecer para vocês o que aconteceu, afinal, de química perigosa em São Francisco do Sul. Então, o Rolf, seja bem-vindo ao nosso programa. Os telespectadores querem escutar de você alguma coisa? Tá bom. E gostaríamos, então, que você nos explicasse o que, afinal de contas, foi aquela reação química que aconteceu lá em São Francisco. Eu primeiro quero dizer boa noite ao Gert, e a grande oportunidade deste convite, né? Deste teu programa já tão conceituado, né? E estamos aqui para trocar ideias e esclarecer as pessoas, né? E sobre esse acontecimento dramático, essa ocorrência. Se você fosse o proprietário do galpão, quais seriam as providências legais que você tomaria? Primeiramente, tomaria assim as exigências, né, dos órgãos públicos todos, né, e como eu diria, os alvarás, né? As licenças ambientais. Licenças ambientais, estar registrado nos conselhos, contratar um engenheiro químico ou um engenheiro agrônomo, certo? Um profissional da área específica da atuação para assessorar exatamente as necessidades, né? Para ter um bom balizamento jurídico, né? Jurídico, né? Então, eu diria assim, em última análise, é a legalização, certo? É legalizar, tá certo? Antes de mais nada, antes de começar, tá certo? Sem ter telhado de vidro, né? Exato, sem ficar devendo, tá certo? Para nenhuma entidade regulamentadora, certo? Algum documento, alguma coisa que seja fora da lei, tá certo? Então, isso que é fundamental e que ainda no Brasil ainda não se dá essa ênfase dessa importância da legalização. A maior parte das pessoas, tanto pessoas físicas como empresas, parece que elas gostam de viver na ilegalidade. Depois eu resolvo, depois eu dou um jeitinho, né? Então, respondendo à tua pergunta, o primeiro passo seria esse, dentro da lei, tá certo? A exigência da lei, o rigor da lei, certo? Todos os passos, assessorado por um advogado, assessorado por os profissionais competentes, né? Certo. De cada segmento daquele meu empreendimento. Né? Rolf, o nitrato de amônio misturado com potássio e fósforo é uma pequena bomba, né? É uma bomba. E a gente sabe que em São Francisco tem depósitos com o mesmo produto em quantidades exorbitantemente maiores. E também clandestinas, também sem um licenciamento ambiental. Claro. Isso, eu acho que você vai concordar comigo, isso pode ser uma bomba muito perigosa. Aliás, é uma bomba de retardo, né, Gert? Uma bomba de retardo. De retardo, né? A qualquer momento pode acontecer algum evento, uma centelha elétrica, um raio, uma enchente ou uma tempestade, qualquer efeito natural, certo? Não é mesmo? Queda de energia. Uma chuva de granizo? Chuva de granizo. Arrebenta Exato, o telhado, arrebenta o telhado, tá certo, Gert? Então, essa parte
além da legal que nós comentamos, temos que sempre pensar, como profissionais que somos, né, da parte preventiva, né? Preventiva. E a preventiva está tudo nos regulamentos, estão nas normas técnicas. Bombeiro. Né? Então, Defesa Civil. Bombeiro, treinamento, simulação. Rota de Pergunta fuga. se nesse episódio essa empresa um dia fez um sistema de simulação de incêndio. É com rota de fuga, né? Exatamente. Né? Se a vizinhança sabia o que tinha ali. Então, me parece, né, Gert, que para eles não vai acontecer nada. Né? Tem essa impressão. Parece que o Deus é brasileiro, porque vai acontecer com o vizinho, lá em Texas acontece. Mas aqui não, conosco não vai acontecer nada. Nós temos sorte, não vai acontecer nada. Então, esta mentalidade, essa consciência preventiva, não é da cultura brasileira. Não é, né? Você concorda comigo? Uhum. Hã? Então, eu acho coisa que de daí... alemão. Isso é coisa de alemão. Coisa de inglês, de alemão, de... Americano. Prevenção. Japonês, né? Japonês, né? Pô, japonês é super preventivo, né? Veja, no caso lá de um terremoto, como eles estão preparados para aquele acidente natural, né? E aonde isso passa, né, na nossa cabeça, exatamente, no nosso povo, nos nossos profissionais, nos nossos empresários, nos nossos políticos. Agora, Rolf, eu tenho notado, pelo que a gente lê na imprensa, escuta na televisão e tal, de que estão querendo encontrar os culpados agora, que não é o empresário. Não. Outros já julgaram para cima da Cidasc. Exato. Já disseram, pô, como é que a Cidasc, que está lá no porto, não observou isso, mas a Cidasc até hoje só descarregou soja. Exato. Só descarrega milho. Ela só faz análise de soja e de milho, ela não tem nada com produto químico. Exato. Tanto assim que nas cidades que não tem engenheiro químico, só tem agrônomos. Então, eu notei que houve assim, uma tentativa de achar nas cidades um culpado para liberar o causador né, desse gigantesco impacto, que a gente não sabe quando ele vai terminar, porque está acontecendo muitas reações químicas atualmente. Exato. Né? A imprensa tem noticiado de que tem geladeira enferrujando, todas as peças de metal estão se deteriorando você sabe melhor do que eu, que reações que estão acontecendo nos metais, né? Exatamente. O que está acontecendo nesses metais? Na verdade, essa nuvem é uma nuvem de radicais, certo? Nitrosos. Pode ser o NX, né? O NO, o NO2, o NO3. Eles são extremamente ativos, certo? Eles se combinam? Combinam rapidamente, tá certo? Combinam com outros elementos químicos que também estão presentes na atmosfera. Né? Eles estão lá, tá certo? Então, aquilo não se sabe, as reações complexas que se ocorrem lá dentro. Porque teve outros componentes. Tiveram outros componentes. Fósforo, potássio. Quantos outros radicais? Fora a poluição, certo? Fora a umidade relativa, né? Gotículas de água, né? Umidade, tá certo? E veja, simplesmente, se você tem um radical ativo, nitrogênio, com a água forma o quê? Ácido nítrico. Exatamente. Então vai chover ácido nítrico. Choveu ácido nítrico, com certeza. Já. Certo? A atmosfera foi lavada isso precipitou em cima é das chamada plantas. Chuva ácida, que ocorre lá em Cubatão quase que diariamente, certo? Então ocorreu aqui também chuva ácida. Só que ninguém provavelmente comentou isso, para não assustar a população, certo? Mas com certeza, onde essa nuvem foi carregada pelo vento, que chegou até aqui, né? Rolf, o objetivo do nosso programa é bem diferente do que a imprensa que está aí recebendo dinheiro para fazer propaganda. Pois é. Então, no meu programa não tem dinheiro de ninguém. Tem nada. A gente banca aqui o negócio para dizer a verdade. Para dizer a verdade. Não temos nada a esconder. Então, a nossa função é dizer para você, telespectador, que são feitas omissões de informações, N informações são omitidas, para que você ache que, poxa, realmente isso já passou, isso agora não vai mais acontecer nada. Não, nós aqui vamos mostrar para vocês as consequências desse acidente, porque tem outras bombas altamente explosivas
na região do Porto de São Francisco, dentro dos vagões da ALL que passam em nossas cidades carregados com produtos iguais ou piores, porque não é só o nitrato de amônio que é um produto perigoso, que está dentro da cidade de São Francisco do Sul, dentro daqueles containers. Ninguém sabe o que tem nos containers. Então, realmente, as nossas autoridades, eu acho que deveriam acordar com esse estudo de caso. Exatamente. E tem mais uma, né, Gert? O nitrato de amônio, ele é um adubo, é um fertilizante. Não resta a menor dúvida, por causa do nitrogênio, que é a base, tá certo? Que você é agrônomo, sabe melhor que eu. O mais grave de tudo, que ele é explosivo. É uma matéria-prima para fazer... Foguete? Foguete. Para fazer bomba, para fazer um explosivo, tá certo? Que é muito mais grave, né? Então, isso não é alertado. O salitre do Chile, né? Nitrato de amônio, né? Nitrato de amônio. Exatamente. Que faz foguete, né? Que faz bomba de fusão. Faz TNT, né? É um É. componente do TNT, né? Trinitro, né? Exatamente. Então, da dinamite, né? Você não acha que um programa como o meu, de Ecologia em Ação, e que se preocupa com o ser humano, não com o dinheiro em caixa? Sim. O capitalismo é muito cruel. Ele esconde tudo, emite tudo do povo. Sim. Mas nós não somos comunistas aqui. Não. Nós somos amigos do contribuinte, amigos do cidadão. Sim. Tanto assim que nós participamos no Conselho da Cidade de Joinville, para ajudar a criar uma cidade melhor, uma cidade com qualidade de vida. Não queremos prédio, não queremos fábrica de automóvel. Nós queremos uma cidade com qualidade de vida para morar. Certo? E veja bem, nós estamos fazendo isso aqui num trabalho voluntário. Voluntário. Em prol, em nome da sociedade. Certo? Então... Rolf, o nosso primeiro bloco já terminou. Rápido, né? Rápido, sim, exatamente. E vamos ver se a gente vai mais racional no segundo para passar mais informação para os nossos telespectadores. Então, que eu já volto, fica por aí no sofá. Fico à sua disposição, né, Gert? Para quem está chegando agora no programa Ecologia em Ação, nós estamos nesta oportunidade entrevistando o engenheiro químico Rolf Eugênio Fischer, meu irmão, professor catedrático aposentado da Universidade Federal do Paraná, que mora hoje em Camboriú. Mas, conversando com o Rolf, a gente vai esclarecendo os nossos telespectadores sobre as reações químicas que ocorrem e ocorreram com maior intensidade na semana passada. Mas elas continuam ocorrendo, elas continuam reagindo com a atmosfera. Não se vê mais a nuvem, mas os impactos que estão sendo feitos contra os metais, contra as plantas, contra a atmosfera com a chuva ácida, eles vão continuar. E quem vai sofrer são os peixes, os crustáceos, porque todos os 2 milhões de litros que foram gastos no rescaldo, no esfriamento do adubo químico que estava lá depositado, quase 11 mil toneladas, esse material ainda está no solo, está nos córregos, está nas represas. É uma chuva forte, uma chuva torrencial, ela vai desencadear provavelmente impactos negativos na Baía da Bobitonga. Rolf, estou certo no que eu estou falando? Perfeitamente certo, porque veja, você tem tanta química quanto eu, porque são 2 cursos que são a base da nossa formação profissional, é a química. Eu tive inclusive uma química que você não teve, é a química agrícola. E a do solo, né? Não, essa que estuda os agrotóxicos e os adubos químicos. Exatamente. Essa química é agrícola. Exatamente. Então a gente nós tem somos expert em química, tanto eu como você. Exatamente. Né? Exato. Por isso que nós estamos aqui debatendo esse assunto, não é mesmo? Exatamente. Então o nosso telespectador está tendo bastante informação. Rolf, o que você acreditaria que as nossas autoridades estaduais, federais e municipais deveriam agir agora ou acionar mais intensamente? O que eles deveriam fazer? As análises, coleta de material, fazer pesquisa, as perícias? Isso seria o que está sendo feito? Vamos chamar assim, em Minas Gerais, tinha que fazer uma auditoria global, total, certo? Um histórico do que realmente aconteceu. Em todos os segmentos do
do processo, né? Não é mesmo? Então, tem que envolver todas as autoridades, certo? Todos os órgãos reguladores, órgãos de controle, órgãos de fiscalização, certo? Principalmente, também, dentro desse rol, os conselhos, né? O CREA, no teu caso, que você é um registrado do CREA, do Conselho CREA. de Engenharia e Eu Agronomia. sou um registrado no Conselho Regional de Química, né? Você foi conselheiro lá, né? Não, sim, exatamente. Quantos anos? Eu fui 20 anos conselheiro no Conselho Regional do Paraná. Do Paraná. É a Regional 9, certo? Trabalhei 20 anos voluntariamente. Voluntariamente. Certo? Porque esse é o meu espírito, acho que esse é o nosso espírito, Nosso né? espírito, É sempre dar contribuição para a sociedade, sempre estar presente, né? Sempre tendo uma visão sistêmica, tá certo? Preventiva. Então esse foi realmente o meu propósito de dar contribuição à minha classe dos químicos. Mas você viu um Conselho Regional de Química que não seria o ideal, né? Não, claro que não, né? Isso porque existem uma série de falhas dentro de toda essa estrutura, não só do Conselho de Química, mas eu tenho mais probabilidade de falar do Conselho de Química dos outros que eu não conheço, mas deve ser mais ou menos tudo a mesma coisa, né? Tá certo? Eu acho que existem, assim, deficiências. Essa figura de conselhos, ela existe no Brasil e nos outros países também ou só aqui? Eu acho que é uma coisa muito própria do brasileiro, certo? É só no Brasil que tem esses conselhos. Os outros países não têm. Você morou, estudou fora, você sim, já poderia morei na informar bem Europa, sobre já isso? estudei, já trabalhei, né? Fiz o meu pós-graduação na Europa, né? Então, esses conselhos realmente é uma coisa que só existe no Brasil, certo? Eles que fiscalizam tudo isso aí, que deveriam, então, fiscalizar. Deveriam fiscalizar, né? Não fiscalizam, né? Da maneira como devia fazer, né? Já para começo de história, Guerra, o fiscal não é um profissional, Não é. É um leigo. É um leigo, é um funcionário mal pago, inclusive, tá certo? É uma pessoa que não tem nem ideia como que se faz um relatório de visita, certo? Ele não sabe, né? Ele, se puder fazer por telefone, ele faz, porque ele ganha por unidade. E um leigo, que vai fiscalizar um vai engenheiro. fiscalizar uma indústria. E o engenheiro, autônomo. Exatamente. Quer dizer, é uma barbaridade. Quer dizer, se fossem contratados... Né? Isso é uma agressão. É uma agressão. Uma falta de ética, né? Também acho, né? Pois é, Rolf. E nesse barco que nós estamos, eu já estou há 53 anos. Eu sou registrado no CREA em 1961. E o CREA tem em Santa Catarina 55 anos. E você deve estar com o teu registro no CREA, no CRQ do Paraná há muitos anos 50 também. anos também, né? Pois é. Então a gente sabe, eu conheço bem a estrutura do CREA. Eu sei que os CREAs hoje, eles são máquinas de arrecadar dinheiro. São arrecadadores de dinheiro. Os CREAs entre si brigam para conquistar clientes. É só ter um produto químico numa farmácia ou num boteco, lá vem o fiscal, já quer multar porque ele não tem registro no conselho. Né? Então, mas a fiscalização mesmo não ocorre. Não ocorre. O ROLF, a Sociedade dos Engenheiros Agrônomos de São Francisco do Sul e dos engenheiros de lá, solicitou ao CREA, antes de ocorrer esse episódio catastrófico lá, 60 dias antes, eu tenho esse documento comigo, já coloquei esse documento no Facebook, mostrando que a preocupação dos engenheiros agrônomos e engenheiros civis lá de São Francisco, da precariedade dos barracões, da precariedade de atitudes e da falta de assistência técnica. Não tem responsáveis técnicos nessas áreas todas de manipulação desses produtos perigosos. Então, agora aconteceu. Eu, inclusive, mandei para o jornal a notícia, essa carta, e, infelizmente, eles não publicaram. Tu sabe que a imprensa ela é acionada com propaganda. Então, eles têm muita cautela, muito cuidado para não passar isso para o povo. Né? Mas eu consegui passar essa carta pelo Facebook para os telespectadores, para os amigos do Facebook, dando uma explicação preventiva de que o CREA de Santa Catarina não atendeu. Eles mandaram um leigo,
O leigo foi fazer fiscalização, os engenheiros agrônomos vamos fiscalizar tal barracão, tal... Isso. Não, não vou não, eu vou ficar aqui tomando uma cervejinha e eu Então. vou embora. Então. Vou marcar minha diária e vou embora. Porque- Ficaram loucos da vida com esse fiscal. Sim. Mas é isso exatamente, essa falta de fiscalização do governo que causa esses danos à sociedade, né? Então, para falar, por exemplo, sobre fiscais, sabe quantos fiscais do Conselho do Paraná, Conselho de Química do Paraná? Tem 6. 6, Para atender o Paraná inteiro. 15 mil fábricas, 15 mil Certo. empresas, Entendeu? 100 mil. Então, é praticamente impossível, certo? E o Conselho, na verdade, ele necessita de maior número de fiscais, porque o parque industrial vai crescendo. Exatamente. E como o empresário não vai espontânea, de uma forma liberal, procurar o Conselho para se registrar, para se legalizar, ele fica na omissão. Fica. Ele não precisa pagar, E fica quieto. fica quieto, até que chega um fiscal, né? Entendeu? E daí começa um processo administrativo. E já tá começa certo? com multa, né? Muitas vezes já começa com multa, né? Então, e aí, o que normalmente faz o empresário de uma forma muito esperta? Aham. Né? Ele, ao invés de contratar um engenheiro em full time, tempo integral, Aham. ele contrata o quê? Um calígrafo. Ah, se barato? Barato. O que é esse engenheiro calígrafo? Ele vai lá só assinar, tá certo? Uhum. E paga um salário mínimo para ele. Então ele vai lá uma vez por mês naquela fábrica, que ele é responsável técnico, porque ele faz um contrato particular, tá certo? Sei. Então, esse empresário diz, olha, esse fulano, esse engenheiro químico, esse químico é o meu responsável técnico. E o conselho é obrigado a aceitar. Certo. Mas ele não sabe que tem um contrato particular em que ele só vai lá assinar os E documentos. recebeu o cheque. E receber o cheque. Isso. Certo? E o mais grave que eu acho, Gert, é que um calígrafo desse tem 10 empresas, Ou mais. ou mais. E não tem controle Não, sobre... não tem controle. Não. Pô, como é que ele vai ter 10 empresas? 10 empresas. E empresas em cidades diferentes? Diferentes. E veja o seguinte, o conselho sabe disso e faz vista grossa. Faz vista grossa. Faz vista grossa. E o mais grave, sabe o que é? Que quando eu estava lá como conselheiro, tinham conselheiros que eram calígrafos. Barbaridade. Aí é uma questão de imoral, porque quando uma empresa era multada por irregularidades, ela vinha para a assembleia nossa, na nossa reunião mensal, onde iam fazer relatos dos Reunião do processos Conselho. do Conselho, Química. né, do Conselho de Química, onde que eu ia relatar os processos, tá certo? Analisar os processos. Como que ele ia votar contra ele mesmo? Ah, pois é. Pois ele estava dando um voto Que quando ele era meu próprio... quando ele candidato. era o próprio atingido, né? O próprio responsável técnico. Mas que certo? promiscuidade, Não. né? Então, isso eu acho que eu acho que essa amoralidade, imoralidade, fere os engenheiros que trabalham no full time, que levam a sério. Que né? tem compromisso, Que né? tem compromisso, que veste a camisa da empresa, que honra a sua profissão. É verdade, Agora, é. veja, fazer uma coisa desse tipo. E a empresa também faz. Mas é corrupta como É ele. corrupta, certo? Eles fazem um conluio de safadeza. Contra de a esperteza. sociedade, né? Contra a sociedade. E daí, certo? Quando acontece um episódio, Acoberto em tudo. acoberto tudo, certo? Até o próprio conselho acoberto. Claro, ele É. vai arranjar um culpado que não tem nada que ver. A sociedade é culpada. É culpada também. A Ela sociedade não cobra, vai ser ela não culpada. cobra. Ela não cobra. Não cobra. Certo? Então, Rolf, você veja que o tema assim, é muito amplo, né? Nós podemos ficar Tem aqui. que ser muito debatido. Agora, o povo brasileiro não cobra, não fiscaliza, não sabe exercer a cidadania. Não está muitas vezes E aí informado, né? acontece, os políticos e os empresários e os corruptos, eles sabem disso, que o povo não reage, né? Omisso. Omisso. Então nós vamos continuar vivendo com o perigo, com as É. explosões iminentes, Isso. com os trens carregados de dinamite Exato. e colocando o nosso povo analfabeto, um povo É. ignorante, um povo omisso, um povo acomodado, Exato. em risco de vida. É.
Rolf, eu quero agradecer a tua presença no meu programa, já que está terminando. E você, logicamente, vai ser mais uma vez ou duas ou mais vezes convidado como um âncora aqui no programa, quando temas ligados à tua profissão e à nossa profissão, né, exigirem explicações para a sociedade. Muito obrigado. Até o próximo programa Ecologia em Ação. Vocês são os meus convidados.